Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos vocês. Estamos dando início à nossa primeira aula sobre questão de honra. Todo esse material, ele foi extraído do livro do nosso professor, e doutrinador, Luciano Subirá. É um camarada que tem aí trazido muitas escritas para nós, ensinado nós, e esse mês nós vamos trabalhar com esse livro. Então já foi disponibilizado para vocês aí nos grupos todo esse material. E hoje nós vamos falar de 3 tópicos. Vamos falar hoje sobre honras, primícias e saco furado. Vamos começar. Princípio de honra e prioridade. Então, descubra como a honra de Deus e a prioridade em suas leis transforma sua vida espiritual e material. Então, essa apresentação irá nos guiar por princípios bíblicos essenciais para uma vida abençoada. Então, o princípio da honra. O que é honra? Honra é distinguir e reconhecer o valor de algo ou alguém, como ensina lá em 1 Samuel 2:30. Quem achou 1 Samuel aí, 2:30, pode abrir. E já lê também. Pode abrir e lê. Quem vai ser o primeiro? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então o texto já deixa bem claro para nós. Honrar a Deus. Como que é honrar a Deus? Esse aqui é um dos segredos para o nosso sucesso na área financeira. Porque às vezes nós honramos tudo e deixamos Deus por último. O escritor, ele conta uma história, achei interessante, que lá na igreja dele, tinha um cidadão que era o aniversário dele, e chegou para ele: pastor, eu não tenho condição financeira, minhas condições são muito fraquinhas, e eu queria dar um presente para o senhor. Aí o pastor falou: não precisa não, e entendeu aquele momento ali, mas no dia ele entregou um presente. Ele foi ali, com seu esforço, construiu uma miniatura de um naviozinho ali, entregou para ele. Para o pastor, ele foi honrado, porque o cara deu o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha. Porque às vezes nós pensamos o quê? Que é presentes caros que vamos honrar, né? Mas não, é aquele melhor que nós temos que dar. E Deus, Ele quer o meu melhor e o seu melhor. E às vezes nós criamos uma atmosfera, criamos algo para honrar o Senhor. E Deus, Ele quer o seu melhor. Ele quer o quê? Honrar a Deus primeiro. Tem uma história aí que nós sabemos que em todo aniversário, aí tem o primeiro pedaço, né? Aí é uma história. Para quem você vai dar o primeiro pedaço? Para quem você vai honrar? Se tem a tua mãe e a sua esposa ali. Criou uma situação. Para quem você vai honrar? É claro que é a sua esposa. Eu entendo assim, porque ela está primeiro ali. Depois, sucessivamente. Mas, se você fizer o contrário, o que acontece? Então a gente tem que entender o que é honrar, né? Aí surge essa questãozinha aí, mas nós temos que entender esse segredo que Deus deixa para mim e para você, a questão da honra. O que é honra? Nós temos que entender sobre isso, que é honra. Porque às vezes nós não sabemos. Talvez fazemos no automático e não entendemos. Aqui conta também que Deus busca uma atitude correta mais do que uma simples oferta vazia. Maria de Betânia demonstrou honra profunda e silenciosa, elogiada por Jesus. Lá em Marcos 14, do 3 ao 9, narra essa história. Essa mulher
chegou ali e quebrou um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Naquele momento ali, todas as pessoas que estavam ali em volta ficaram, não, quebrar esse perfume aqui, né? Poderia pegar esse perfume caríssimo, vender e ajudar as pessoas necessitadas. Todos que estavam ali entenderam assim, mas Jesus entendeu diferente. Jesus entendeu que ela estava honrando ele, dando o seu melhor. É tanto que hoje está escrito a história dela para nós lermos. Ela se tornou um referencial para mim e para você, a questão da honra. É aqui que nós temos que entender esse segredo que Deus deixa para mim e para você. Às vezes nós ficamos buscando aí tantas informações. Por que minhas finanças estão assim? Por que eu não consigo? Eu entrego meus dízimos certinho, entrego minhas ofertas. Por que a minha vida continua da mesma forma? Por que eu não consigo destravar? Talvez seja um desses segredos que você não está agindo. A Bíblia também narra a história de um casal, Ananias e Safira. Ofertaram, mas foram reprovados por sua desonestidade. Lá em Atos 5 nasce a história. O que aconteceu com esse casal? Esse casal, né, na época, eles vendiam os imóveis e entregavam ao sacerdote, à igreja. E o que aconteceu? Eles venderam e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos entregar só uma parte. A outra parte nós falamos que vendeu por menos. Porque o valor era um valor altíssimo. E eles falaram, não vai sentir falta. Só que aqui é a desonestidade. Quiseram enganar quem? Enganar a Deus. E ninguém engana a Deus. E às vezes nós justificamos, até para Deus. Deus, eu vou entregar só a metade, porque eu não tenho condições. O meu orçamento esse mês eu errei, então vou entregar só a metade. Tentando enganar Deus. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Esse casal tentou enganar Deus. E os dois foram penalizados. Primeiro foi o esposo, logo foi a esposa. Todos os dois tiveram a oportunidade de arrependimento. Todos os dois tiveram a oportunidade, mas não se arrependeram e foi penalizado. Então a questão de honrar a Deus, nós temos que honrar a Deus com essa verdade que está dentro de nós. E tem um dos detalhes que nós temos que tomar cuidado, todos nós, que às vezes nós conversamos com um, conversamos com o outro e justificamos aquela situação. Não, legal, você fez assim, vou fazer assim também. Mas peraí, você conversou com Deus? Será que isso não é uma desonestidade? Você não entregar suas ofertas, não entregar os dízimos ao Senhor? Como que está a sua vida? Será que está certo? E às vezes nós conversamos com pessoas e traga essa informação para nós. E até justifica na própria Bíblia. Não, entregar dízimo só está lá no Velho Testamento. O Novo não tem. E nós sabemos que o dízimo está no Novo Testamento. Mas ele é agora por obediência ao Senhor. Ele é por obediência. Aí nós ficamos, não, é lá na lei, é obrigado. Agora é por obediência. Agora você entrega ao Senhor por obediência. Às vezes cria uma situação para nós não honrar o Senhor e não cumprir com aquilo que foi determinado para nós. E essa manhã é uma manhã extraordinária para mim e para você. Por quê? Nós estamos aprendendo do Senhor para sermos melhores. O céu celebra conosco quando nós aplicamos esses princípios na nossa vida. Essa manhã aqui pode ser uma manhã que vai mudar a sua história. Mas para isso, você vai ter que aplicar esses princípios de forma intencional. Porque às vezes nós ouvimos, algumas pessoas mandam nós fazer, nós não fazemos. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, de forma intencional: filhos, cumpra os meus princípios. Honra. Com tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Cumpra esses princípios.
Vamos lá. Aí Deus fala, honra. Aí a honra abre porta para as bênçãos divinas, enquanto o desprezo atrai correção. Então, aqui que às vezes aparece alguma situação, algumas provas na nossa vida. Por que isso? Aí você vai para o muro das lamentações, se lamentar com Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? E Deus fala, filho, apenas cumpra os meus princípios. Somente isso, cumpra os meus princípios. Pergunta para a nossa reflexão. Doar por costume ou honra? Qual é a diferença entre um ato rotineiro e uma expressão genuína de honra? Quero ouvir vocês. Qual é a diferença? Qual a diferença entre um ato rotineiro e uma expressão genuína de honra? Beltrão. Em relação à questão do dízimo, vou falar para responder a pergunta. Eu acredito que se está no coração do crente que o dízimo ele é uma obrigação, eu vejo que ele entende que ele é obrigado àquilo, eu acredito que o Senhor nem recebe. Porque tem que ser um ato de coração, de obediência, de temor. Então, quando você faz dessa maneira, com alegria, com tranquilidade e sem interesse, porque também, se houver interesse, como houve por parte de Ananias e Safira, eles tiveram um interesse pessoal, né, não para honrar a Deus, mas para honrar a si mesmo diante dos demais, né, para se aparecer. Então, acho que nesse sentido aí, eles fugiram do princípio, né? E se você tem interesse de alguma forma, eu vou entregar para receber mais, eu vou entregar para não ser penalizado. Se está dessa forma no coração, eu acredito que não está honrando, né? Pode ser costume, pode ser obrigação, mas honra não. A honra ela tem que ser algo que é de obediência, é algo que é leve, que você entende como entregar sem interesse, para honrar o que Deus tem feito na tua vida. Eu acho que partindo desse princípio aí, a gente consegue separar o que seria um costume, uma obrigação ou honra. Muito bem. Então é por obediência. Corretíssimo. Mais alguém quer falar? Querido e amados, a grande questão que você está nos trazendo nesse instante é exatamente no aspecto da honra. Toda essa jornada vai ser sobre a honra. Honra. Então, a gente não focar no objeto, na coisa, no valor, no ato, mas sempre na honra. Porque às vezes nós somos muito coisificados, monetizados. E para a gente é como se fosse um leilão. Num leilão, quem leva? Quem dá? Mais. Mais o quê? Dinheiro. Então, às vezes a cabeça da gente funciona assim também no culto. E a honra não tem a ver com o valor, nem com o objeto. Não é? Uma pessoa pode honrar a esposa dando para ela um carro zero ou uma flor. E aí? Então, você falou do perfume da mulher que quebrou o vaso? Valia um ano de trabalho.
um vaso de perfume. O Judas falou assim: que desperdício. Jesus não estava olhando o objeto, nem o valor, mas a atitude de honra. Agora a gente desce o pau no Judas. Vamos pensar o inverso. Se alguém chegar para você com um perfume que vale 1 ano de trabalho, e ao invés de te dar o frasco de perfume, quebrar ele e derramar no seu pé, o que você ia falar? Não, isso é desperdício, não dá lacrado para mim. Não, ele jogou fora. A gente ia fazer do mesmo jeito, meu. Porque nós não estamos pensando na honra, nós estamos pensando no objeto e no produto. E a grande questão aqui, que a gente vai ter que aprender esse mês, é sobre a honra. Muito bem. Paz do Senhor. Eu vejo assim que a forma da gente devolver o dízimo é uma forma de gratidão a Deus, porque nós, se podemos devolver algo, é porque Deus nos abençoou muito mais. E quando nós devolvemos, independente do valor, pensando que fomos abençoados e honrados já por Deus, dele ter confiado a nós um trabalho, que nós possamos ter como devolver uma parte daquilo que nós conquistamos em valor, porque nós já fomos honrados por Deus de termos esse trabalho. E temos o privilégio de contribuir através desse pouquinho que devolvemos para que a obra do Senhor cresça, que a obra do Senhor seja expandida, e que outras pessoas possam alcançar e também ter essa fé e essa confiança, essa segurança e aprender a administrar, porque a palavra de Deus, ela nos ensina em todas as áreas da nossa vida. Então, é uma forma de gratidão. Eu vejo que é uma forma de nós estarmos gratos a Deus e não ser um peso. Quando nós pensamos assim, quanto mais eu devolver, é porque Deus está me abençoando mais e mais ainda. Amém. Então, ficou claro para nós que honra não é quantidade, é coração. Tá? Honra é voluntária, não pode ser exigida. Tem que ser voluntária. Deus rejeita oferta sem honra. A motivação é mais importante do que a ação em si, que aconteceu lá em Caim e Abel. Conta a história que a Bíblia narra para nós. Caim e Abel. Abel foi recebido e Caim não foi recebido por causa da motivação. Vamos lá. A honra a Deus em sua vida. Em quais atitudes você já percebeu honra a Deus em sua vida? Em quais atitudes você percebeu honra a Deus em sua vida? Demonstre honra hoje. O que você pode fazer hoje para demonstrar honra ao Senhor de forma prática? O que você pode fazer hoje para honrar o Senhor de forma prática? Comece a pensar aí no seu coração. O que você pode fazer? Então, a primeira pergunta diz assim, que nós fizemos lá. A resposta é essa: ofertar por honra revela amor, gratidão e temor, diferente da obrigação religiosa. É um ato de fé. É um ato de fé. Primeira pergunta assim para vocês pensarem. Vocês têm fé? Vocês sabem o que é fé? Vocês têm buscado viver essa fé no coração de vocês? Porque às vezes, num culto, ouvindo a palavra do Senhor, você fala, eu tenho fé. Mas lá no dia a dia, como que você exercita essa fé? Você honra a Deus lá no seu trabalho? Ou você vai buscar Deus só quando terminar o trabalho no dia? Finalizou o trabalho, tudo deu errado, aí você fala, ô Deus, tem misericórdia de mim. Como você tem feito? Viver por fé é você viver na dependência de Deus. Na dependência. Tudo que você vai fazer, você tem que o quê? Pensar, Deus, o Senhor está aqui comigo.
eu estou nas suas mãos. Eu estou fazendo isso para o Senhor, ali no seu trabalho, dando o melhor. Porque às vezes, nós achamos que estamos honrando a Deus, talvez até com atitude errada. O patrão manda você fazer algo, e você não está gostando daquela situação, você começa a fazer tudo errado. Não, vou ajudar esse camarada aí? Não. Aí é onde você acha que está vivendo por fé, mas não está vivendo por fé. Está vivendo por você mesmo. E um dos fatores que prejudica eu e você é o egoísmo. O egoísmo tem entrado em nossos corações e tem sido uma semente que tem atraído muitas coisas que nós estamos hoje perecendo na nossa vida profissional por causa do egoísmo. E o egoísmo, ele entra sutilmente. Ele entra. Quando você vê, você sente, eu sou melhor do que a empresa. Aí você já quer dar ordem da empresa. Aí acontece que a empresa tem uma autoridade. A autoridade vai ter que colocar ordem. Aí é onde você começa a ter as suas frustrações. Então, toma muito cuidado quando essa semente entrar no seu coração. Honramos a Deus com o nosso tempo, nossa obediência e nossa santidade em todas as nossas ações diárias. Aquela segunda pergunta. Nós precisamos honrar a Deus. É possível dar muito e ainda não honrar a Deus? Por quê? Honramos a Deus com o nosso tempo, nossa obediência e nossa santidade em todas as ações diárias. Temos que honrar a Deus em todas as nossas ações. Não somente de manhã cedo quando acordamos. Deus, obrigado por esse dia, dá um dia maravilhoso. Depois acabou. Depois não existe mais. Aí quando chega de tardezinha, se deu tudo certo, esquece Deus. Agora se deu errado, espera aí, tem alguma coisinha aqui. Vamos pedir para Deus, vamos ligar para o pastor. Então, vamos buscar viver tudo isso que nós estamos aprendendo na nossa vida, praticar de forma intencional. Intencional. Bondade. Está lá em Gálatas, né? Por que nós temos uma dificuldade de viver a bondade? A palavra é bonita, bondade. Deus dá uma oportunidade para você aplicar generosidade na sua vida. Você tem dificuldade? E Deus está chamando eu e você para viver isso na nossa vida. Praticar bondade, praticar generosidade. E é uma das sementes para abrir portas para a sua vida profissional. É a bondade. Porque às vezes nós recebemos algo e não distribuímos. Queremos só para nós. Você acha que Deus se importa mais com o valor ou com o motivo? Podemos agir com honra, demonstrando generosidade e reverência a tudo que envolve Deus, a sua obra. Honra é o fundamento da vida espiritual. Vamos lá, reconhecer a supremacia. Honrar a Deus é reconhecer a sua supremacia em todas as áreas da nossa existência. Todas as áreas. Não é somente uma área da nossa vida. Todas as áreas. Deus quer que você honre Ele. 24 horas honrar a Deus. Como que eu vou honrar a Deus? Tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Honrar a Deus. Tudo. Mas às vezes eu e você deparamos com a situação. Por quê? Nós fomos criados no meio de pessoas que talvez não expressava, não tinha sabedoria para viver os princípios que nós estamos aprendendo hoje. Aí, como nós fomos criados no meio, nós aceitamos Jesus, mas ainda deixamos de lado esses princípios para viver na nossa vida. Porque o meio, ele foi muito forte na nossa vida. E nós, como que nós resolvemos isso? De forma intencional, aplicando esses princípios. Porque nós temos algo do nosso subconsciente que aprendeu desde criança, de forma errada, e estamos vivendo hoje, praticando, de forma automática. Quando vimos, esquecemos de honrar a Deus. E aí é onde nós paramos e travamos a nossa vida profissional e toda a nossa vida financeira,
vida familiar, tudo trava porque nós não honramos a Deus. O Caim e o Abel, se você analisar a história certinha, ele cumpriu, mas ele cumpriu depois. Nenhum momento, ele cumpriu, mas ele cumpriu depois. O outro não. O outro cumpriu na sua integridade, ele honrou na sua integridade. O outro foi, mas foi depois. Mas será que você está fazendo igual Caim ou igual Abel? O que você está fazendo? Que às vezes nós estamos nesse mundo cheio de informação, um fala isso, outro fala isso. Hoje está cheio de doutrinador, um fala isso, você liga, você coloca na internet, tem uma pessoa falando isso. Se você começar a olhar aqui lá, já começa a aparecer várias informações para você. Quando vê, você está sendo doutrinado por um camarada que não tem nada a ver com os princípios de Deus. E você, não, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Se você olhar, tem tantas informações hoje na internet sobre dízimo e oferta, se você não tiver uma base legal, você começa, não precisa, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas vai olhar a vida deles. Eles estão praticando aquele ato lá, mas só defendendo o seu umbigo também. Aí você entra achando que é uma verdade, mas é uma mentira. Se você tiver uma base bíblica, aquilo lá não vai ser contagiado. E eu aconselho vocês, quando tiver essa informação que está tentando distorcer, não fica ali não, passa para frente. Nós precisamos de alimentar de coisas boas, coisas que vai edificar nós. Não trazer aquilo que vai trazer confusão na nossa mente, né? Distorcer aquilo que nós aprendemos desde pequeno, dos princípios que nós aceitamos, e vai distorcer com informações erradas. Temos que ter intenção no coração. O valor de uma oferta está na intenção do coração, não no montante material doado. Então é a intenção do coração, não é o montante. Talvez uma pessoa veio e trouxe R$1, o outro trouxe R$10. Não é o montante, é a intenção. Tratar o próximo. A honra se expressa em como tratando o próximo, conforme Mateus 25:40. Então, como tratar o próximo? Jesus deixou claro ali no final dessa fala dele, que nós devemos o quê? Honrar as pessoas. Quando eu honro as pessoas, eu estou o quê? Honrando a Deus. E às vezes nós desprezamos. Chega uma pessoa simples perto de nós desprezamos. Quantos vendedores têm perdido vendas porque chega uma pessoa simples ali no comércio para fazer uma compra e a pessoa simples vai no algo melhor. Ele fala, não, isso aí não vai comprar, não tem condição não. E já começa, não, esse cara está me enrolando, Aí, com certeza, aquela pessoa que está comprando ali percebe a má vontade daquele vendedor, vai em outro. Quando vê, a venda foi feita. Por quê? Não acreditou. Olha só na casca e esquece que ali dentro tem um coração. E Deus chama eu e você para cuidar desses detalhinhos na nossa vida e honrar as pessoas. Pode ser pessoas simples, pessoas que talvez não estão bem vestidas, ou pessoas da mesma forma. Que às vezes chega uma pessoa com um carrão, você fala, até. Aí chega uma pessoa, talvez de bicicleta ou de a pé, você não pode, todos são iguais. Vocês vai ali no cemitério ali, ó, todo mundo lá, todo mundo igualzinho, não tem ninguém melhor do que o outro ali. Todo mundo igualzinho, todo mundo finalizou, quando chegar o momento, todo mundo vai ter que dar explicação para o Criador. Deus recompensa a honra, como dito lá em 1 Samuel 2:30, conforme nós lemos. Honrarei os que me honram. E ele termina no final, quem desonrar será desprezado. É isso mesmo? Vamos lá, o próximo tópico. Lei das primícias. Aqui é algo extraordinário para nós. Primícia. Primícia, o próprio nome já diz. Primeiro. Deus, Ele quer que você honre Ele, conforme foi ensinado. Agora Ele quer as primícias. Vamos aprender as primícias agora. Primeiro fruto. Primícias são os primeiros frutos e primeiros ganhos, conforme Provérbio 3, 9 e 10. Quem pode ler Provérbio 3, 9 e 10? Provérbio 3, 9 e 10.
Paz do Senhor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, a primícia revela se Deus é o primeiro em nossa vida. O que oferecemos primeiro santifica e o que vem depois. Então, Deus em primeiro. Deus deseja ser o primeiro em nossa vida. Não apenas o que sobra. Então Deus quer ser o primeiro. Mas às vezes é o que sobra. Então, meu orçamento é R$1.000. Meu orçamento. Por obediência eu tenho que devolver R$100. Mas, não, peraí. Vamos pagar todas as dívidas. Aí, paguei todas as dívidas. 1.100. Como é que eu vou devolver? Primeiro você tem que devolver. Primeiro devolva por obediência os 10, seria R$100. E os 900, com certeza, o próximo mês você vai organizar e vai ter um orçamento melhor para você assim o fazer. Porque desculpa, todo dia a gente dá desculpa para nós mesmos. Desculpamos pela nossa ingerência. Vocês podem perceber, esse já é o 4º ano que a igreja tem disponibilizado para todos nós esse ensinamento sobre finanças. O primeiro ano aqui foi falado como chegar ao final do mês. Foi ensinado aqui sobre gestão financeira. O 2º ano foi falado aqui sobre uma vida profissional, como ser um empreendedor fora do comum, como ser um profissional fora do comum. O 3º ano foi falado sobre o seu dinheiro, o tema o seu dinheiro, como você vai fazer a gestão do dinheiro. E hoje nós estamos trabalhando assim, como uma questão de honras, sobre os cuidados que a Bíblia nos ensina sobre honras, primícias e sobre, hoje nós vamos falar sobre o saco furado. Deus tem disponibilizado uma riqueza para mim e para você. Só que tem que ser de forma intencional você aplicar na sua vida. Santificação, lá em Romanos 11:16, diz que se as primícias são santas, o todo é santificado. Exemplos bíblicos. Abel honrou com primícia. Caim ofereceu ao fim de uns dias, sem prioridade. Então o Caim, você viu que ele se ferrou. Então, priorizar traz bênção. Deus abençoa abundantemente aqueles que o priorizam, como Mateus 6:33 ensina. Vamos ver que Mateus 3 ensina para nós. Mateus 6 e o 33. Isso mesmo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Está dizendo que todas essas coisas serão dadas a mim e a você. Buscai primeiro o reino de Deus. E uma perguntinha para vocês. E por que nós esquecemos, às vezes? Será? Será por que às vezes nós esquecemos? O que eu estou falando para vocês é por causa de mim também. É eu também. Às vezes eu esqueço. Mas tem um segredo para mim e para você. E Deus disponibiliza para mim e para você. Só se arrepender. Eu tenho falado para vocês reiterada vez, todas as minhas falas, vocês têm percebido, tenho falado para vocês que Deus, Ele não quer saber do seu passado. Talvez você está aí, eu podia ter feito. Aquele sentimento de culpa. Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber o que você vai fazer hoje. Ele quer saber se tem arrependimento aí dentro. Ele quer saber se tem arrependimento dentro do seu coração aí. Quer saber o que você vai fazer hoje para mudar a sua história e a sua vida. Aí Ele interessa. Ele quer saber. Agora ficar se lamentando, Deus não quer saber, Ele já sabe da tua vida. Não precisa ficar se lamentando para Deus. Deus, eu tinha que ter feito. Não, quer saber? Deus, eu vou fazer hoje. Eu quero mudar a minha história.
E a minha história começa quando? Hoje. É hoje. Não é ontem. Não é amanhã, é hoje. É aqui que nós temos que entender, porque às vezes nós vamos deixar para amanhã? Vamos deixar para o ano que vem? Vamos deixar. Quando você vai perceber? A vida já se foi. Vamos lá. Ato de fé. Dar as primícias é um ato de fé e prioridade. O que sobra é negligência espiritual. Uma vida com Deus, em primeiro lugar, gera paz, direção clara e bênção duradoura. Honrar no orçamento. Ao montar um orçamento ou decidir investimento, honrar a Deus deve ser o primeiro questionamento. Primeiro questionamento. Você vai honrar a Deus aqui, ó. Isso aqui eu tenho que devolver. Isso aqui eu tenho que entregar. Isso aqui eu tenho que devolver. Você tem que já deixar em primeiro lugar esse valor. Honrar a Deus primeiro é confiar que Ele proverá todas as outras necessidades. Então você tem que confiar. E a confiança, quando você tem fé, você tem que confiar como? Colocar nas mãos de Deus e andar sobre o natural, sobrenatural. O Pedrão estava ali, né? Uma tempestade. E Jesus falou: Pedro, pode vir. E Pedro fez o quê? Foi. Ele estava ali confiando. Às vezes na sua vida profissional, Deus fala: vem, filho, acredita no seu potencial, acredita, tem um potencial dentro de você. Pode vir, confia em mim. Aí você dá o primeiro passo. Opa, não afundei não. Aí você começa a ouvir um camarada do lado. Ih, fulano tal quebrou. Ih, fulano tal deu problema também. Quando vê, você está afundando também, porque você não confiou, você não tem fé. Qual que é o segredo? Confiar em Deus. Se Deus deu essa força para você, deu esse sobrenatural, está dentro de você, confia. Ele está te chamando você. Filho, venha. Você acha que dentro dos meus desafios, que Deus colocou na minha vida profissional, eu não tive essa dificuldade? Alguns momentos eu pensei: Deus, será que o Senhor está aqui mesmo? Será que o Senhor está seguro na minha mão aqui mesmo? Eu me questionei em alguns momentos. Por quê? Faz um planejamento, Deus está dentro. Depois você começa a ouvir algumas vozes, é natural você ouvir. Mas aí você tem que conhecer a voz de Deus. Deus, o Senhor está aqui comigo? O Senhor está seguro na minha mão mesmo? Eu posso ir aqui mesmo? Esse é o caminho certo? Todo mundo está indo para lá. Será que não é para mim ir para lá também? Aí Deus fala: filho, é aqui. Eu faço a vontade dele e os resultados vocês estão vendo na minha vida. Então, vamos confiar em Deus verdadeiramente. Cada um de vocês tem sonho no coração de vocês. Todos vocês têm um objetivo. Todos vocês têm. Eu sempre tenho informado para vocês aqui que a vida não é uma corrida de 100 metros raso. É uma corrida de 5 quilômetros com obstáculo. Você tem que fazer? Treinar. Ah, mas treinar é difícil. Concordo com vocês, é difícil. É difícil. Treinar é difícil. Você vai treinar ali, principalmente, os braços dói, as pernas dói, você vai sentar, aí você para 30 dias, não vai mais. Aí você começa de novo, tudo de novo. É a vida. Não tem outra forma. Não tem outra forma, porque às vezes nós achamos que vai vir algo, vai dar um estralo assim, tudo vai dar certo. Não. Isso aí não existe. E tem muitas pessoas querendo viver isso aí. Aí aparece um tal de tigrinho na vida aí você começa: não, é aqui que eu vou acertar a minha vida. Se ferrou. Deus não está aí. Aí aparecem várias coisas vantajosas aos seus olhos. Ih, todo mundo está ganhando, o cara colocou R$1.000, ganhou 10.000. Aí, acontece.
Aí chega. Um dia chegou um camarada no escritório, triste. Falei, o que está acontecendo? Doutor, eu vim aqui conversar com o senhor. Então, rapaz, eu estava ganhando um dinheirinho no Tigrinho. Estava bem. Aí eu comecei a perder. Aí eu fui ali na cooperativa, tirei mais 30 pau. E investi e perdi tudo. E agora estão me executando eu. O que fazer? Aí a gente tem uns remédios que o direito dá para tentar amenizar a situação dele, mas vai ter que pagar. Vai ter que parcelar, vai ter que pagar. Que situação? Me deu dó daquele camarada. Você vê a ingenuidade dele, ele contando a história. A ingenuidade dele. Então isso tem acontecido. Por quê? Não honra a Deus. Não cuida das primícias. Aí não tem proteção. Porque você vai no lado mais vantajoso. E é uma mentira. E essa mentira ela é contada e vai passando para o outro, né? Aí daqui um pouco o cara, rapaz do céu, vou fazer uma fezinha e vou entregar até o dízimo, até ele justifica. Tem essa história. E entra essa mentira e pessoas acreditam. E começa já reiteradas vezes a investir nessa suposta fezinha. Então, essa é uma manhã de aprendizado. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma corrida de 5 quilômetros com obstáculo. Segredo, treinar. Então treine-se. Tua profissão, Deus deu um dom para você. Seja bom naquela área. Vai estudar, vai ler livro, vai buscar. Porque quando a pessoa chegar para você, você é assim. Pronto, aquela pessoa, opa, resolveu o meu problema. Aí aquelas informações vai indo, ó, você sendo um profissional de excelência. Sempre eu dou uma dica para vocês. Siga aquela dica que Paulo explica. Eu plantei, Apolo regou, e Deus fez crescer. Que dica! Essa dica aqui é extraordinária para mim e para você. Só você tem que pegar essa dica. Qual que é o segredo que Paulo dá nessa dica? Eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer. Todos nós temos a semente. Deus dá dom para mim, dá dom para você. Deus fica feliz do que Ele coloca nas nossas mãos. Só que tem um segredo, que Deus é justiça. Não tem como nós fazermos nada. E Deus é justiça, Ele tem que cumprir. Se você não cumprir aquilo que foi determinado ali, Deus não pode fazer nada por você. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer. O segredo está no Apolo. Quem é o Apolo na minha vida e na tua vida? É as pessoas que você vai fazer o serviço e falar bem de você. Esse é um Apolo. Mas, às vezes, nós não cuidamos desse. Pegamos um serviço por R$1.000, né? No dia você combinou, fez um contrato. Só que você, eu vou gastar mais tempo. Vou fazer tudo mal feito. E dá uma explicação até convincente. Aí você vai entregar o produto. O cara recebeu. O cara vai olhar assim, vai questionar. Esse cara vai ser o Apolo teu? De jeito nenhum. E Deus vai poder fazer o que com você? Nada. É um dos segredos. Prioridade financeira, dízimo e primícia deve vir antes de qualquer outro gasto financeiro. É igual o exemplo que eu dei para vocês. Recebeu o salário? O que tem que fazer? Recebeu 1.000? Devolve os R$100. Santificação. Quem honra com os primeiros frutos, santifica todo o restante da sua produção. Então, todo o restante. Quero informar para você, Deus não quer saber do seu dinheiro. Essa questão de dinheiro, você fala, não. Deus quer saber da sua honra e das primícias. Isso Deus interessa na sua vida. Porque aí Ele está vendo a sua honestidade. Ele está olhando o seu coração. Porque às vezes você fala, não, rapaz, recebi R$1.000. Vamos dar R$90? Tá bom, né? É melhor não dar nada. É melhor entregar. Entregou, não vai resolver nada. Deus quer tudo ou nada. Ou você entrega tudo ou nada. Porque entregar pela metade, vocês viram as consequências.
Então, prioridade. Primícia são símbolos, claro, da prioridade que Deus deve ocupar em suas vidas. A atitude de Caim e Abel, em Gênesis 4, exemplifica bem essa lei. Caim deu qualquer coisa, Abel deu o melhor, e o primeiro. Ele deu o melhor e deu o primeiro. Então, questão de honra, questão de primícia. Ficou bem claro aqui para nós? Ficou alguma dúvida aí? Doutor Demétrio. Para o Senhor, amados. Uma dúvida. Eu sei a resposta porque eu li o livro, mas o que seria primícia e o que seria dízimo? Porque o livro explica mais, né? Como seria para nós darmos a primícia hoje? Tá, eu devolvo a resposta para você. Você falou que leu o livro, então explica para nós. Vamos lá. Vamos, eu quero saber agora. Estou perguntando ao professor, né? Não, vamos lá, vou arrochar você. Você falou que leu o livro, já sabe a resposta. Vamos ouvir o Demétrio. Um dia, um irmão me perguntou. Ele trabalha no sítio, mexe com gado e as plantações. Ele me questionou, como separa o dízimo e que seria primícia? O que a Bíblia fala sobre o dízimo é 10% da nossa renda. Isso. A primícia são os primeiros frutos do que foi produzido. Mas, no meu caso, eu não produzo fruto, eu tenho salário. E o meu salário sai no final do mês, não no início. Então, não seria primícia. O que eu entendi é o seguinte, quando você é assalariado, você vai retirar o dízimo e vai calcular um dia de seu serviço, que seria a primícia, e entregar como oferta para Deus. E aí tem outras questões, por exemplo, de quem trabalha na área rural. Separar a primícia para Deus, os primeiros frutos. Porque a primícia em si, você está consagrando tudo para Deus. Tudo é consagrado. Hoje é o primeiro domingo do mês. Hoje estamos de jejum. Jejum. Consagrando o mês para Deus. É uma primícia. Então, eu vejo que as bênçãos de Deus vêm quando cumprimos diretamente seu propósito. Correto. Seu princípio. E ele estabeleceu o dízimo, oferta e primícia. E muitas vezes, por falta de ensino, nós não estamos cumprindo com a primícia. E muitas vezes estamos aí patinando, não estamos crescendo por falta de cumprir o propósito de Deus. Então, a primícia é algo não só o primeiro dia, o primeiro filho, mas também você dedicar um valor daquilo que você ganha como primícia para Deus. Corretíssimo. Nosso irmão quer falar também ali? Vai falar e depois nós vamos... A minha dúvida é sobre a base de cálculo, né? Como é que a gente faz? Porque nós ganhamos um salário bruto e tem o líquido, né? Que desconta os impostos, as contribuições. Isso no nosso caso como trabalhador, né? Aí também tem a questão de empresa, né? A minha dúvida é isso, como é que funciona essas situações? Como é que a gente calcula essa porcentagem? A empresa, eu entendo que é do lucro, tá? Do lucro.
E o salário é o seguinte, é líquido. O líquido, né, que é o salário que você vai do líquido. Porque os impostos são impostos, né? Eu entendo assim. E a questão do que o Demetrio falou sobre a questão das primícias, sim, o que ele falou é bem claro, é isso mesmo. Só que é o seguinte, quem recebe o salário, essa questão do final do mês, para nós não confundir, daqui a pouco todo mundo vai querer como é que vai fazer. Então, segundo o Luciano Subirá, ele fala isso também, sobre dividir e o primeiro dividir por dias, né? Só que eu entendo que é o seguinte, você recebeu R$1.000, final do mês, que o primeiro teu vai ser o final do mês, você vai receber, você não vai recebendo salário antes. Agora, por exemplo, se você receber um vale no dia 15, aí foi primeiro, não foi? Então, do vale, aquele vale que você recebeu, você tem que entregar. Eu entendo assim, que é o primeiro salário. Porque mesmo se você receber o final do mês, você não recebeu o salário. O salário você vai receber o final do mês. Então, o primeiro seja lá. Agora, você teve um adiantamento aí de R$500. Aí sim, eu entendo dessa forma. Agora, a questão que a Bíblia fala, que antigamente a questão era agricultura. Lá, toda a renda das pessoas vinha da agricultura. Então, por isso que é bem fomentada a questão do primeiro fruto. E até hoje, quem trabalha na área da lavoura, e é dessa forma. É dessa forma que eu acredito que tem que ser feito. Mas quem trabalha de salário, eu entendo assim. Ficou claro? Ou tem mais alguma dúvida? Isso. Então, assim, o meu entendimento, a questão de salário, né, que eu também sou assalariada. Quando recebo, aí a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo. Vou lá e já separo o dízimo. Quando eu, às vezes, atropelo, né, às vezes acontece alguma coisa, eu já fico meio com a consciência pesada. Mas aí eu vou lá em cima do base, faço em cima do base. Porque eu entendo também que os impostos já são descontado direto, né? Isso. Então, aí eu vou em cima do base e tiro os 10%. Aí, no meu caso, a minha primícia, que eu entendo é essa, é tirar primeiro, antes de todas as outras coisas. Não é conforme eu expliquei, é isso mesmo, está certo, tá? E dízimo é por obediência. Por obediência, está corretíssimo, é isso mesmo. Então, Deus deseja ser o primeiro e não o último recurso. O princípio da primícia é uma prova constante de fidelidade e fé. Vamos lá agora para Presbítero. Opa, mas fala ali. A paz do Senhor. Eu tenho uma Paz do pergunta, Senhor. assim, porque na verdade, na minha outra igreja lá da Bolívia, a gente foi ensinado a dízimos, ofertas e primícias. Entendeu? São diferentes, né? A oferta é o que vier no seu coração, generosidade e tal. Isso. Dízimo, obediência, honra, princípio, né? 10% do que você recebe. Mesmo nós lá como estudantes, né? E primícia era o primeiro. Por exemplo, eu ganho 3 mil reais no mês. Então, 3 mil dividido por 30, o valor eu entrego como primícia. Assim a gente foi ensinado lá. Eu acho que foi mais ou menos isso que o presbítero Demétrio estava falando também. Então, aqui, na nossa igreja de Avivamento Bíblico, isso, como é isso? É assim ou é só o dízimo? Que agora eu fiquei meio em dúvida. Tá, essa questão da primícia ensinada é primeiro. Essa forma aí que o Demétrio explicou também não é errado. Eu entendo que não é errado, entendeu? Mas o que foi ensinado aqui, desde que nós ensinamos ali no discipulado, dízimo, oferta e primícia. Primícia, o nome já diz, que é primeiro. Então, primeiro separa a questão do dízimo, a questão das ofertas, é da mesma forma. Essa questão que foi levantada aqui agora, eu vejo que é correta também. Se você tem essa fé e deseja fazer isso, amém, não há nenhum impedimento. Se você deseja, tudo que você quiser fazer a mais, a questão, se você entende no seu coração que você quer também dividir, entregar primeiro, também, eu que não. Presbítero Osiel. Oi. Essa aula, para mim, hoje foi excelente.
está sendo excelente, porque, na verdade, devido ao meu tempo de conversão, eu não sabia da primícia. Eu estou ouvindo pela primeira vez que nós temos 3 obrigações para com Deus, que é a oferta, que é a dada, como ela falou, pelo coração, pela espontaneidade, o dízimo, que você falou no início que não é uma obrigatoriedade, mas eu acho que é, porque é conscientemente, na hora que se recebe o salário, a primeira coisa que vem no nosso subconsciente é a obrigatoriedade de tirar o dízimo. Então eu acho que é obrigatório, essa é a minha opinião. E a primícia eu ainda não tinha escutado a primícia, eu não sabia desse terceiro compromisso para com a igreja e para com Deus. Eu não sabia. Então essa aula para mim hoje, e eu creio que muitos novos convertidos não sabem desta primícia, desse compromisso para com Deus. Eu não sabia. Deus, ele quer tudo primeiro. Esse é um dos segredos, primeiro. E a questão do dízimo, lá no Velho Testamento era obrigatório. Hoje nós entregamos por obediência. Por obediência. Ninguém vai chegar, botar o revólver e falar entrega. Não. Que era obrigação. Antigamente era obrigação, lá no Velho Testamento. Hoje é por obediência. Você vai devolver por obediência. Tá? E aqui no Avivamento Bíblico, vocês podem ver que aqui não tem nada apelativo. Aqui nós só ensinamos. Não tem nada apelativo. Você não viu ninguém apelando aqui, tem que devolver, senão vai acontecer. Não. Aqui se entrega por obediência. É ensinado e você devolve por obediência. Tá? E não tem, se falar, não, vai ter maldição. Não tem nada de maldição, não tem nada. Aqui nós não ensinamos dessa forma. Aqui você entrega por obediência. Você quer ser abençoado? Entrega. Aqui é ensinado dessa forma. Vamos lá. O saco furado. Semeia e colhe pouco. Lá em Ageu 1:6 descreve o saco furado, muito esforço, pouco resultado. Isso aqui é a realidade de muitas pessoas. Muito esforço e pouco resultado. Saco furado. O escritor conta uma história, eu achei interessante que ele conta uma história que o pai dele deu um valor para ele ir lá comprar um produto. Ele chegou lá no mercado, foi comprar o produto, e chegou lá, na hora de pagar, põe a mão do bolso, cadê o dinheiro? Aí o bolso dele estava furado, saco furado, não tinha o valor ali mais. Isso acontece conosco também, quando nós não obedecemos os princípios que foi ensinado aqui, da honra, das primícias. Então, nós precisamos atentar para isso. Lá em Ageu, descreve tudo isso que nós estamos falando. Vamos abrir lá Ageu 1:6. Vamos lá, deixa eu abrir aqui Ageu 1:6. Ageu. Diz assim: plantam muito, mas colhem pouco. Come, mas não se sacia. Bebe, mas ainda tem sede. Veste-se, mas não se aquece. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em um bolso furado. Então o que Deus estava falando para aquele povo ali? Por quê? Aqueles povos esqueceram dos princípios, esqueceram da obediência a Deus e começaram a se preocupar somente com eles mesmos. Entrou o senso do egoísmo na vida deles. E a vida deles começou a viver dessa forma. Trabalhava, esforçava, dava o melhor, só que desaparecia tudo. E às vezes isso pode acontecer na nossa vida. Aí é a hora de você parar. Peraí, vamos fazer uma reflexão. Será que eu estou honrando a Deus? Será que as primícias estão sendo cumpridas na minha vida? Eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou? Dá uma olhadinha. Porque Deus, Ele traz tudo isso para a nossa vida. Só que nós não somos robô. Você que tem que decidir a sua vida. Você que vai ter que colocar em prática tudo aquilo que Deus determinou. Então nós temos que cumprir. Você cumpriu? Aquilo lá
vai na sua vida cumprido. Por que talvez você faz aquelas perguntas meio assim, por que tem muitas pessoas aí no mundo que faz tudo errado, faz tudo isso, e por que as coisas dão certo para eles? Mas se você for tentar, tem alguns princípios da vida dele que ele cumpre. De forma automática, ele aprendeu dos pais, ele cumpre na vida dele. E Deus é justiça. Ele vai cumprir na vida daquela pessoa financeiramente. Em outras, não. Mas nesse quesito finança, vai ser cumprido. E nós que temos a salvação no nosso coração, confessamos Jesus Cristo como Salvador, e às vezes perecemos nessa área financeira. Por quê? Porque fazemos tudo pela metade. Estamos igual Caim. Tudo pela metade. Fazendo tudo pela metade a entrega. Então, é para nós atentarmos. Negligência traz perda. Priorizar a própria casa e negligenciar a casa de Deus traz perdas inevitáveis. E que é isso, priorizar a própria casa? Priorizar você. E esquecer de Deus. Às vezes nós priorizamos nós mesmos, esquecemos de Deus. Esquecemos de cumprir aquilo que foi determinado para nós. De ajudar as pessoas, de usar o princípio da generosidade. Não praticamos na nossa vida. Praticamos quando manda. Talvez tenha aqui algo na igreja aqui, tem que fazer isso. Faz por obrigação. Mas Deus não quer nada obrigado. Pode perceber, na história de Jesus, em nenhum momento ele quer obrigar nós a nada. Você pode ver que toda a explicação dele, todo o evangelho dele, você não vê nenhum momento de chegar em você, você é obrigado. Não. Ele trazia a palavra, você falava, não, eu sou errado, eu preciso melhorar a minha vida. Nenhum momento você vai ver no evangelho de Jesus, ele obrigando ninguém a nada. Você que reconhecia, não, eu sou pecador, eu preciso melhorar, eu tenho que mudar a minha vida. A bênção de Deus é por meio da obediência e da honra divina. Então a bênção de Deus ela é ativada, aqui o segredo, por meio da obediência e da honra divina. Lá em Malaquias 3:10, promete que o Senhor abrirá a janela do céu ao obediente. Olha o segredo aqui, ó. Vai abrir a janela do céu, vai para quem? Para o obediente. Aí a pergunta para você, você está sendo obediente? Ou você está questionando Deus em tudo? Porque às vezes nós questionamos Deus em tudo. Até numa fala, você questiona Deus. E Deus, Ele está vendo o seu coração. Ele quer o melhor, quer a sua atitude. Ele quer ver o que tem dentro do seu coração, o que você está fazendo. É por amor ou para mostrar aos outros? É isso que Deus está colocando no seu coração. O que você está fazendo? É por amor? É para mim? É para minha casa? O que você está fazendo? Deus, Ele nos ama. Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer que você honre Ele com tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Aí você precisa o quê? Colocar em prática tudo isso que está sendo informado para nós aqui. Nada adianta você ouvir, aí você vai, eu vou fazer, e nada. Vamos lá, pergunta para reflexão. Trabalho intenso, saco furado, é trabalho intenso, mas os resultados nunca se concretizam. Compreendi que a provisão vem da bênção de Deus, não do esforço próprio. Então, a bênção de Deus não vem do esforço próprio, tá? Realidade essencial. Então, do tempo e o descanso precisa de ajuste, prioridades religiosas, mais que a verdadeira comunhão com Deus. Devolver o controle. Deus pediu para entregar meu senso de controle, a honrá-lo como soberano. Ele libera a paz, direção e sustento duradouro. Então, Ele libera essa paz para nós. Ele que nos traz tudo isso ao nosso coração. O Espírito Santo, Ele está aqui na nossa vida. Ele tem trazido tudo isso para nós. E essa reflexão aqui, ó, nós temos que tomar cuidado. Ó. Trabalho intenso,
mas os resultados nunca se concretizam. Por que isso tem acontecido na nossa vida? Trabalho intenso, eu trabalho, eu dou o meu melhor, por que isso? Foi ensinado esse segredo aqui. Eu vejo que tem muitas pessoas trabalhando muito. Aí você pergunta, Osiel, você trabalha muito? Trabalho muito. Eu dou o meu melhor em tudo aquilo que eu faço. Priorizando tudo isso, honrando a Deus. Eu dou o meu melhor. Só que essa tranquilidade e essa paz está no meu coração. Alguns momentos, eu fico igual o Pedro. Em alguns momentos, já passei. E todos nós passamos. Só que você tem que arrepender. O Pedro, na hora, arrependeu. Ele não afundou. O segredo, você viu o que é o arrependimento? Todos nós passamos por dificuldade. Às vezes eu tenho fé. Mas chega um determinado momento, na sua vida profissional, que começa a acontecer, um colega faz algo parecido com o seu, dá errado. O outro faz, dá errado. Você começa, espera aí, eu acho que vai acontecer comigo também. Aí já entra o medo. Esse dia eu ouvi uma história interessante sobre o medo. O medo bate a nossa porta. Então o medo bate a nossa porta. Você vai exercitar a fé. Aí você vai abrir a porta. Não tem nada. Você viu o segredo? É a fé. A fé remove montanha. Então, vamos viver por fé. Por fé. Deus deu dons, deu talento, mas a fé que vai dar o sabor naquela profissão tua. A fé que vai dar o sabor. A fé que vai dar o sabor da sua vida profissional. Talvez você está aqui nessa manhã, eu estou aqui nessa manhã. O que eu preciso melhorar na minha vida? O que eu preciso melhorar na minha vida profissional? Para a minha vida não ser uma vida de saco furado. Quantas pessoas chegam no final do mês? Cadê? Eu já estou com 40 anos de idade. Aí você começa a olhar para o seu passado, e esse passado é tortura. Outros estão aí com 70, 80 e falando, por quê? Eu não consegui, eu tinha que ter feito isso. E o passado passa a ser uma tortura para você. Mas Deus deixou claro para nós aqui que Ele não quer saber do nosso passado, Ele quer saber da nossa decisão hoje. Hoje é um dia ímpar na nossa vida. Você já passou por uma fase de saco furado? O que você aprendeu com isso? Quais áreas da sua vida estão sendo abaladas e precisam de realinhamento? Qual áreas da sua vida que precisam de realinhamento? Qual áreas da sua vida? O realinhamento é essencial. O que Deus está lhe pedindo que você precisa devolver a Ele em honra? O que Deus está pedindo para você que precisa devolver a Ele em honra? Comece a conversar com Deus. Deus, o que eu preciso fazer? Não olha quem está do lado, não. Comece a olhar para dentro de você. Você é um ser que Deus criou único. Não tem ninguém igual a você. Não comece a olhar o A, o B, o C, quem deu certo, quem deu errado. Não, comece a olhar para dentro de você. Deus, eu sou uma criatura única, Deus. Eu quero fazer a diferença nessa cidade. Eu quero fazer a diferença nesse estado de Rondônia. Eu quero ser um profissional de excelência. Eu quero ser um funcionário de excelência. Eu quero ser um empresário de excelência. Eu quero mudar a minha história. E a minha história não começa ontem. A minha história começa hoje. Busca isso de forma intencional. Nós aprendemos aqui os princípios hoje. Então, o que vamos fazer com esses princípios? Vamos guardar dentro de uma gaveta? Não. Vamos colocar em prática na nossa vida. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele deseja, sabe o que Deus deseja de nós? Edilson Soares, o nosso coração. Deus deseja o nosso coração. Tudo isso que Ele faz na nossa vida, porque Ele deseja o nosso coração. Ele quer ser honrado. Ele quer que nós coloquemos Deus em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Como melhorar isso? A honra transforma a nossa relação com o reino
A honra transforma a nossa relação com o reino. O início de toda a prosperidade saudável começa pela fidelidade aos princípios. Olha a palavra, fidelidade. Esse é o início de toda a prosperidade, começa na fidelidade. Mas não é a fidelidade somente em um mês. Fidelidade, ela é constante. Eu tenho falado para vocês que constância gera hábito. Hábito gera excelência. E excelência gera resultados. Vamos praticar isso na nossa vida. Você está pronto para colocar Deus em primeiro lugar? Você está pronto? Fica de pé então. Você está pronto para colocar Deus em primeiro lugar? Não só no discurso. No discurso é. Às vezes no discurso nós somos. A pessoa vem tirar uma informação conosco, nós, fala isso, fala aquilo, enche até o peito, mas só discurso e na prática. Deus quer saber da prática. Você está aplicando? Talvez vocês perguntem, Osiel, você é o cara perfeito? Não. Sou pecador. Tenho 1000 defeitos. E eu quero informar para vocês que o dia que vocês olharem para mim e dizer, você está perfeito. Já fui embora. Já estou lá no céu, fui promovido. Mas tem algo no meu coração. Eu trabalho todo dia. Ser melhor do que ontem. Todo dia. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã eu sou melhor do que hoje. Vidas vão sendo abençoadas através da minha vida. Não sou perfeitão. Sou pecador. Mas tem algo dentro de mim. Hoje eu sou melhor do que ontem. Cada um de vocês busca ser melhor. Melhor filho, melhor pai, melhor cidadão. Tudo isso que foi nos informado aqui hoje. Para que é? Para que nós sejamos melhores. O Pai Celestial quer que nós sejamos melhores. Melhores maridos, melhores cidadãos. E Deus, Ele nos ama. E essa é uma manhã de aprendizado e de milagres em nossas vidas. Mas para isso, o que precisamos fazer? Colocar em prática. Honrar a Deus com as nossas ofertas, com o nosso tempo. E às vezes, até cumprimos alguns princípios. Mas um dos princípios que Deus tem buscado em nós é o princípio do tempo. Mas tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Até ofertamos, até dizimamos. Mas Deus, Ele não quer a metade, Ele quer tudo. O tempo. Qual o tempo que você tirou com Ele? Qual o tempo que você ficou pedindo orientação dEle? Qual o tempo? Quantas vezes você abriu a Bíblia e falou, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo. Eu preciso ser um melhor marido. Eu preciso ser um melhor filho. Eu preciso ser um melhor cidadão. Deus, fala comigo. Qual o tempo você tirou? E às vezes nós passamos aí horas e horas no celular, passando o dedo e nada. Não aprende nada. Deus está chamando eu e você para honrar a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Deus não quer nada pela metade. Então lembre-se que é tudo. Tudo. E Ele ama todos nós. Todos nós. Não tem exceção. Agora, tem algo que Ele não abre mão. É dar honra a Ele. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Pastor Marcos.